Oi, eu sou Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para comentar com vocês, para compartilhar com vocês um livro chamado Minha Irmã Mora numa Prateleira. Mas antes de seguir ali então para os meus comentários, para as minhas reflexões, para as minhas opiniões com relação a essa leitura, a gente tem um certo padrão ali para seguir com o nosso vídeo, para realmente entender um pouquinho ali como esse livro se apresenta para um leitor que talvez nunca tenha ouvido falar em Minha Irmã Mora numa Prateleira. E no caso desse vídeo específico eu não vou seguir ali o nosso padrão, não vou avaliar muito a capa e também não vou ler para vocês esse trechinho que tá aqui na parte de trás. Por quê? Acredito que esse trecho não explica muito bem o que vamos encontrar aqui nesse livro e por isso achei melhor contar realmente ali um resuminho da história para vocês entenderem, para a gente se localizar e depois eu começo a comentar então sobre o que eu achei e o que eu sentia, quais foram as minhas opiniões com relação a essa leitura. Então, Minha Irmã Mora numa Prateleira, a gente tem como ali personagem principal o Jamie. Ele é um garotinho de mais ou menos 10 anos e ele tá ali num processo de mudança ali do centro de Londres para uma cidade menor, para uma cidade localizada no interior. Na medida em que a história vai avançando, na medida em que as coisas vão acontecendo, a gente descobre que uma das irmãs do Jamie, ele tinha irmãs gêmeas, morreu num atentado terrorista lá no centro de Londres, em um parque ali importante da cidade. Esse evento triste, traumatizante e realmente chocante trouxe consequências devastadoras para a vida do Jamie, para a vida então de todos os membros da família. Na medida em que o tempo foi passando e na medida em que o luto e os sentimentos então daquela família foram se transformando ou não, a gente vai descobrir então que a mãe do Jamie encontrou um outro cara, ela foi morar com ele, abandonou de certa forma a família. A gente vai descobrir que ele e a irmã, então a gêmea restante, não souberam lidar muito bem com esse abandono por parte da mãe. A gente vai descobrir também que o pai deles tem certos problemas que vão muito além do luto, mas que passam ali por meio dele, e tudo isso de certa forma resultou, provocou e acompanhou a mudança então desses 3 membros da família para essa cidadezinha. A partir desse ponto, então, a gente vai acompanhar um cotidiano ali da vida do menino. A gente vai acompanhar ele indo para uma escola nova, ele conhecendo ali os coleguinhas, ele descobrindo que talvez não seja tão bem-vindo assim por pessoas ali, por outros garotos específicos, pertencentes à comunidade escolar. E a gente vai acompanhar então o dia a dia dele, o cotidiano dele, as coisas que ele pensa, as coisas que ele faz, as coisas pelas quais ele passa, as dificuldades. Vale dizer que esse é um livro ali infanto-juvenil. Ele foi publicado pelo selo Jovens Leitores da editora Rocco. E isso explica bastante do porquê o nosso personagem principal é um menino de 10 anos, de porquê a gente vai acompanhar certas coisas ao longo da história, como a questão do bullying e sobre como diversas pessoas ali, cada uma começa a lidar ou tenta lidar ou não lida de maneira alguma com essa questão, além então de outras questões que são pesadas sim, mas que são trabalhadas de uma forma muito legal pela autora e que transformam aí esse livro em um livro infanto-juvenil, sim, mas também em um livro que qualquer leitor de qualquer idade poderia pegar, ler, aproveitar e também chorar muito ali perto do final. Minha Irmã Mora numa Prateleira, como talvez ali o resuminho da história tenha dado a entender, é um livro que vai falar sobre luto. É um livro que vai falar sobre a perda de alguém importante e de como
cada pessoa lida com isso. É um livro que vai falar sobre as consequências da perda, sobre as consequências do luto, sobre o que ele pode causar de certa forma na vida de alguém. E isso nunca como uma justificativa, nunca como uma desculpa para aqueles comportamentos, mas sim como uma forma realmente de mostrar para o leitor, principalmente para aquele leitor mais jovem, que essas coisas acontecem, que essas coisas são reais e que cada um de nós vai lidar de uma maneira diferente com elas, e que o melhor seria que cada um de nós encontrasse ali caminhos para lidar das melhores maneiras que conseguimos com essa questão. E ainda na questão do luto, o livro vai trabalhar isso de forma bem sutil e bem gradual. Ele vai começando de pouquinho em pouquinho, vai pincelando uma coisa aqui, vai soltando um comentário ali, vai explicando alguma coisa, até que a coisa chegue em um ponto em que a gente está tão imerso na história e que a gente consegue se conectar tão bem com tudo aquilo, que em um momento ele vai pegar a gente de surpresa e pode sim emocionar até mesmo o leitor ali mais durão, talvez. Mas além da questão do luto, ali da questão realmente de perder um membro da família, o Minha Irmã Mora Numa Prateleira vai tratar, como eu comentei, sobre o bullying, sobre como ele acontece, como ele é visto por pessoas ali, crianças diferentes, sobre como ele pode se materializar de maneiras diferentes e até mesmo, poderíamos dizer, ali nas relações entre os adultos, porque isso também acontece. Mas além disso, ele vai tratar sobre amizade, sobre lealdade, sobre carinho, sobre o amor que existe entre dois amigos, entre um irmão e uma irmã, entre um pai e um filho, e entre pessoas ali de diversas etnias, diversas culturas, que podem ali ser amigas, podem ali ser companheiras uma da outra e em N ali aspectos da nossa vida. Na mesma medida em que esse livro trata de temas difíceis, pesados, delicados, como luto, como terrorismo, como bullying e também como preconceito, ele também trata de temas que de certa forma aquecem o nosso coração, que são justamente o valor da amizade, o valor do companheirismo, o valor da família e o quanto essas questões e o quanto essas relações são importantes para nós e quanto elas nos dão força ali em momentos difíceis. E para fechar tudo, porque esse livro é fenomenal e eu não canso de indicar e indico aqui para vocês porque vale muito a pena ser lido. A autora remata tudo com a questão do preconceito, seja o preconceito racial, seja o preconceito ali étnico, cultural, mas que vai sendo trabalhado ali também aos pouquinhos, de maneira gradual e que vai crescendo e de certa forma também vai ali pegar o leitor de surpresa e até mesmo pode ser que choque, porque não queremos acreditar que aquele tipo de coisa que estamos vendo acontece, mas ela acontece e a gente precisa saber que ela acontece, não somente pelo fato de saber, mas até mesmo para talvez saber como lidar se nos depararmos com uma situação como essa. Esse livro foi uma das maiores surpresas de 2020, com certeza. Ele é um livro que estava na minha lista há muito tempo e que eu sempre ali pulava, colocava outros na frente. Até que chegou um momento em que ele estava com preço bom e eu decidi arriscar. E não me arrependo em nada de ter arriscado nessa leitura, porque ela é maravilhosa, ela é sensível, ela é tocante, ela é cheia de reflexão e ela é super importante, principalmente se a gente pensa que esse é um livro infanto-juvenil e que vai ser lido e vai ser refletido pelos leitores mais novos. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também coloca aí nos comentários se você já leu esse livro,
se você leu e gostou, se você leu e não gostou, se você nem conhecia, mas ele surgiu a curiosidade para conhecer essa história. Vamos comentar mais um pouquinho sobre esse livro nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo.